Oi, gente, meu nome é Dara Raquel, eu tenho 18 anos. Meu nome é Karen, eu tenho 21 anos. E hoje a gente vai fazer um arte fala. A gente vai pintar esse quadro e conversar sobre um assunto, que é sobre a depressão e a ansiedade. E como Deus com a gente. Sim. E aí a gente vai pintar um quadro relacionado a isso, que representa tudo isso que a gente viveu. E é isso. Gente, talvez tenha um pouco de erros, talvez a gente se perca. Talvez a gente se perca um pouco. Mas é isso, né? Faz parte do processo. A gente vai começar a falar como tudo começou. Karen, fala aí. Como foi que tu, tipo assim, percebeu, olhou pra ti mesma, percebeu que não tava bem? Tipo, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Tu consegue, tipo, perceber e lembrar? Sim, eu era muito nova, não lembro da idade que eu tinha. Mas eu comecei a perceber que eu não queria sair de casa. Eu não queria ir pra escola. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria nem sair do meu quarto, eu só queria dormir, nem comer eu queria. E aí a minha mãe começou a perceber que eu ficava muito estranha de casa, porque eu sempre fui muito elétrica. E aí ela chegou pra conversar comigo. Só que foi bem difícil ela me compreender. É difícil as pessoas de fora compreenderem tudo isso. E aí, deixa eu ver aqui. Sem pressa, pode ir. Eu vou tentar, gente, eu vou tentar fazer a mistura aqui da cor da mãe, eu não sei fazer direito. Tenta fazer a minha também. Sim, eu vou tentar, enquanto a Karen vai contando. E aí eu lembro que eu ia pra escola, gente, eu chorava na escola, porque eu não queria estar na escola, não havia sentido estar na escola. Oitavo ano. Ainda nesse fundamental. E aí eu lembro que eu chorava na escola e as menininhas que diziam ser minha amiga, elas riam da minha cara. E falavam assim, Sem preconceito. elas riam da minha cara e falavam que eu tava ficando louca, porque eu tava chorando de tristeza. E aí a minha mãe ia me buscar na escola. Teve um dia que ela me buscou na escola e depois desse dia eu não fui mais pra escola. E aí ela começou a ver a gravidade do problema, me levou no psicólogo. Hoje aí tu ficou sem escola, foi? Eu fiquei um tempo. Tipo quanto? Umas 2 semanas. Ah, tá, eu pensava que tipo, nunca mais fui pra Não, passou escola. as 2 semanas até amenizar um pouco. Aí eu fui pra psicóloga. Só que, gente, eu tinha um preconceito tão grande de fazer essas coisas. Mas Meu Deus, quem nunca passou por essa fase, né? Sim. Normal. aí eu tinha um preconceito tão grande porque as pessoas falavam pra mim que psicólogo era coisa de doido. Não. E ainda mais, a psicóloga me encaminhou pra psiquiatra. E aí eu tive que tomar remédio. E aí que eu achava que eu não era uma pessoa normal por isso. E eu não ia pra igreja, não acreditava em Deus, né? Eu não tinha esperança em nada. Nem nas pessoas, nem numa religião, nem em mim mesmo, nem no futuro. E eu lembro que eu ia pra psicóloga e eu ficava calada. E ela falava sozinha. Ela falava sozinha, eu ficava calada. E aí ela ia conversar comigo e falava: ela tá mentindo. Eu consigo, quando ela fala, eu sei que ela tá Meu mentindo. Deus, Porque e tu ela tava mentindo? Tava, porque ela perguntava: o que você tem Ai, tu nada. hoje, como você tá se sentindo? Ótimo. Eu sim, só que eu tava desviando meu olhar, não conseguia olhar pra ela, ficava assim, inquieta, pensando. Enfim, eu só sei que eu passei por vários psicólogos e foi assim em todos. E aí, eu lembro que eu fiz uma amizade e aí essa menina me ajudou muito. E a mãe dela, Eu não sei fazer cor de pele, sabe? é só tu colocar um pouquinho de marrom, eu acho. É verdade, né? Tá, eu lembro que eu fiz amizade com essa menina, ela era da igreja. Foi mais dormir. Então ela ia na minha casa dormir. E aquilo dali tava me animando. Só que assim, E o que que tu sentiu quando, tipo, apareceu ela do nada? eu não lembro. Mas eu lembro que aquilo dali me ajudou, sabe? Eu parei de olhar só pra minha dor. E sempre quando ela me chamava pra ir na casa dela, vamos pra minha casa, vamos fazer uma festa do pijama. Sempre eu passei pra escola porque ela Estudava contigo? Ela estudava na minha sala, né? Ela foi a única menina que não riu de mim, do grupinho lá de amizade.
estudava bem antes, pra ter noção. Enfim, depois, né, eu passei pra escola, porque ela ia pra escola também. E aí eu sempre, minha mãe sempre me deixava na casa dela e a gente ia juntos pra escola. E aí eu ia pra igreja, esse aqui? Não, esse aqui. É. E aí ela me levava pra igreja. Isso foi em torno de 2000 mais coisas. Eu não lembro. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo mesmo. Só sei que as orações dela foram lindas quando eu tô aqui. E da mãe dela também. Só sei que eu passei pra igreja. E aí eu tava indo pra igreja, mas só que não era um lugar assim onde eu realmente ia porque Jesus estava ali, Jesus está em todo lugar. Mas, tipo, escutar a palavra de Deus junto com as outras pessoas e estar em comunhão, não era por isso. Eu ia porque eu nem sabia porque eu ia. Eu ia porque eu tinha uma amiga ali, porque o povo ali era animado, porque de alguma forma aquilo dali me ajudava, mesmo sem eu saber, mas me ajudava. Sim. Só sei que eu fui para um acampamento, né? Eu passei muito, voltando lá atrás, depois desse tempo aí que eu saí do ensino fundamental, e eu passou o 9º ano, o 1º ano, o 2º ano, o 3º ano, passou 4 anos. E eu ainda estava em tratamento. Só que assim, tinha amenizado muito mesmo. Só que mesmo assim, às vezes eu me sentia muito desanimada e eu não via propósito na vida. Mesmo, nossa, eu vivia a vida automaticamente, no automático mesmo, sabe? Eu ia pra escola, chegava em casa, dormia o dia todinho. Nem vivia, só tava vivia, gente. Sobrevivendo. E aí, eu gostei dessa cor aqui. Tá ótimo. Mistura mais que vamos aí que não tá misturado. Pois é, eu só sei que teve um tempo que eu fui pra igreja e aí ia ter um acampamento de 10 dias. E aí eu senti uma vontade imensa de ir. Só que eu acredito que era Jesus colocando essa vontade no meu coração. Porque nunca que eu ia passar 11 dias longe de casa, longe da minha mãe. E com gente que eu mal conhecia, porque eu era bem reservada, tipo, não tinha muita amizade nem nada. Gente, eu só sei que nem dinheiro pra ir eu tinha, mas Jesus mandou o dinheiro. Ele me dá bem o negócio, por favor. Jesus deixou a minha mãe deixar. Sim, que é um milagre. É um milagre. E eu fui. Só sei que eu falei assim, Deus, se você realmente existe, eu ia pra igreja. Eita, que ela é. Sim, foi uma oração desafiadora. Eu nunca tinha feito oração tão usada como essa. Aí eu falei, façam orações ousadas. não, pensem antes de fazer. Dessa vez eu não pensei, mas deu tudo certo. Eu falei assim, Deus, se você realmente existe, se isso realmente é verdade, me cura. Tá bom, né, pra pintar? Sim, eu falei, me cura, por favor, naquele lugar ali. Tipo, se eu voltar, eu vou tirar minha vida. Porque eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. E isso foi no 3º ano, né, do ensino médio. Eu lembro que eu, tipo, planejava tirar minha vida, porque eu me cortava. Eu lembro que eu tomava vários remédios e aí eu desmaiava. E minha mãe ficava muito mal com isso também. É muito difícil também a pessoa estar cuidando de você, né? Ela tá passando por aquilo junto contigo. E ela tenta te compreender e mesmo que não seja consegue. Difícil, mesmo que seja difícil pra ela tá ali, sabe? Enfim, eu só sei que eu fui e eu tomava remédio, né? E eu não podia ficar, eu era totalmente dependente. Esses 4 anos que eu fiquei assim, eu tava tomando remédio, eu era totalmente dependente. Eu lembro que eu sentia muita dor de cabeça, eu lembro que eu sentia muita dor. É eu? Pode pintar. Eu lembro que eu sentia muita tortura também. Enfim, aquilo dele me matava tanto psicologicamente quanto fisicamente. E aí eu fui pro acampamento, minha mãe falou com minha líder um tempo, falou assim, não deixa ela ficar sem tomar o remédio dela, porque ela passa mal. Não deixa ela sozinha. Não deixa ela ficar sozinha, faz companhia pra ela e tudo
Gente, eu só sei que teve uma noite lá profética. Simplesmente, a Fatinha, a pastora Fátima, ela falou assim: você já tá curada, receba a sua cura. Gente, eu recebi a minha cura mesmo. Eu tô curada, eu não vou mais tomar remédio. Aí, eu falei pra minha mãe que eu já tava curada. Deus tinha me curado e que um pastor orou por mim. E eu aceitei a oração dela. Eu aceitei a cura de Deus na minha vida. E enfim, gente. A minha mãe ficou assim, Sem entender nada. sem entender. Só que ela acreditou. E aí eu voltei pra chácara, depois eu voltei pra igreja. Quando eu voltei pra igreja, fui pra casa e fui viver a minha vida. E não tinha mais depressão. Eu simplesmente fui curada por Deus, sabe? Sim. Gente, agora é minha vez, né? Assim, eu sempre percebi em mim que eu sempre tive tendências, assim, depressivas. Até porque tem muitas pessoas na minha família que tem, e às vezes é algo hereditário, sabe? Claro que tem vários elementos, né, pra a pessoa chegar até a depressão. Mas eu sempre percebi, eu olhava pra mim e em alguns momentos da minha vida eu via, nossa, eu sou um pouco assim, estranha. Diferente. É, tipo assim, algumas situações me deixavam triste fora do normal, entende? E eu percebia que se eu desse corda pra esses sentimentos, eu ia cair num lugar que eu não ia conseguir sair sozinha. E aí, eu já tinha percebido isso, né? E aí lá em 2019, foi quando minha vida começou a virar de cabeça abaixo. Tipo, eu tive umas amizades que eu confiei muito, tipo, demais. E acabou que elas me magoaram muito. E aí, a partir daí, eu fui ficando muito triste. Esse aí foi um dos motivos, né? Nada demais, coisa de criança. Brincadeira. E aí, beleza. Depois disso, eu me envolvi com um menino, né? Acho que lá em 2020, sei lá. E aí só sei que eu vivi um relacionamento muito abusivo com ele. Sei que ele me tratava muito mal, falava um monte de besteira pra mim. Sabe como é, né? Coisa de filme. coisa de filme. Sério, tipo assim, teve coisas que eu vivi com esse menino que eu ficava assim, meu Deus, não é possível, tipo, não é possível que eu tô vivendo isso, entende? De tão ruim, entende? E aí isso meio que gerou um trauma em mim. Meio não, gerou um trauma em mim. E a partir desse momento, algo que já havia dentro de mim meio que criou uma proporção enorme, entende? Tipo, foi, sabe meio que quando... Pausa pra moto. Sabe meio que quando você vai acumulando várias coisas, sabe? Tipo assim, várias pequenas situações vai acumulando. E aquilo ali foi pra mim tipo a gota d'água, entende? Tipo, já tava bem. E aquilo ali piorou tudo. Foi tipo um estrago. Foi. E no início foi muito difícil, porque eu percebia que eu tava indo em um lugar de tristeza, né? Que eu não queria estar, entende? Eu ficava negando, sabe? Ficava, não. Tipo, tentava contornar aquele sentimento, sabe? Aquela sensação. Porque eu ficava, não, eu não posso aceitar isso pra minha vida. E entra muito no, acho que no quesito, assim, espiritual, entende? De tipo, às vezes a gente é crente, né? Fica tão ligado naquele quesito espiritual, né? De tipo, não, eu não posso aceitar isso pra minha vida, tal. Não sei se tu sabe, né? De tipo, Depressão não é coisa de Deus. sim, tipo, Isso, é? sim. Não é isso, mas é tipo, não levar a doença com a seriedade que ela tem. Tipo, ela é uma doença e eu preciso tratar ela, entende? Então não é só, tipo, algo espiritual de, tipo, não, eu vou orar e eu não vou aceitar isso na minha vida, entende? E eu tinha essa visão de, tipo, não, eu não vou aceitar isso pra minha vida e pronto. Mas não. Tipo, eu ficava negando e eu não conseguia ter essa visão de, tipo, nossa, realmente, eu tô doente e eu preciso de, tipo, ajuda, entende? Então,
Foi. E aí, pra mim pegar e, tipo, acordar pra vida, foi assim. Um dia eu tava na igreja, eu sempre fui da igreja, né? Já diferente da Karen, eu sempre fui da igreja, sempre. Qual é o nome? Fui da igreja. E aí, eu tava lá na igreja e foi uma mulher, né, que é profeta, que ela meio que recebe a palavra de Deus e dá pra gente, né? E aí ela pegou e falou pra mim, né? Ela falou coisas muito pesadas, só que era muito real e era algo que eu precisava muito. Por exemplo, ela falou pra mim assim: Dara, você faz da sua cama a sua sepultura. E eu fiquei assim, Salmos? Eu fiquei assim, tipo, ela falou pra mim, tipo assim, porque realmente eu fazia da minha cama a minha sepultura, no sentido de que eu tava tão mal que eu passava o dia inteiro, gente, deitada. E tanto é que a minha cama ficava um fundo, entende? Tipo, a marca do meu corpo lá, entende? Então, tipo, era como se eu tivesse decretado morte pra mim mesma e ficasse lá, entende? E aí ela falou isso, na hora que ela falou isso, eu fiquei assim, não é possível que essa mulher sabe disso da minha vida, entende? Porque eu nunca nem tinha falado nem com ela, assim. E aí, foi muito específico, entende? Então, óbvio que foi algo de Deus, não foi que ela tava vendo. E ela falou assim, Dara, a cama ela é feita pra dormir e não pra ficar deitado o dia inteiro. Você tem que fazer do seu quarto um lugar de descanso e não um lugar de morte. E eu fiquei, meu Deus. E aí ela falou assim, eu vejo muita depressão. E eu, antes disso, eu nunca tinha pensado, nossa, eu tenho depressão, nunca tinha pensado nisso. Mas quando ela falou isso, eu fiquei, meu Deus. Aí ela falou assim, também outra coisa. Ela falou que eu era como Davi, né? Que apesar da dor, louvava o Senhor e encontrava refúgio nele. E aí eu fiquei, meu Deus. E aí, depois disso, eu fiquei muito pensativa, né? Em relação a isso. E era uma coisa que já estava me gerando muita crise existencial, porque na época eu estava no ensino médio, né? E eu tinha um amigo meu que era próximo de mim. Ele era meu melhor amigo na escola. E aí, ele começou a... Como a gente conversava todo dia, né? Ele via que eu mudava de humor muito rápido, tipo assim. Eu oscilava demais, entende? E ele, mas em vez dele pegar e me acolher, ele fez uma coisa assim que me magoou muito. Ele começou a falar, né? Que eu era louca, que eu era louca, que tipo, eu não tinha controle das minhas emoções. E eu fiquei muito paranoica de tipo, nossa, eu não tenho controle das minhas próprias emoções. Tipo, eu preciso ter controle das minhas emoções. Deus me ajuda a ter controle das minhas emoções. E porque, querendo ou não, eu peguei aquilo ali como uma verdade, entende? Pra minha vida. E porque era uma pessoa tão próxima de mim, tipo, meu melhor amigo, falando essas coisas pra mim, eu fiquei muito magoada. Então eu já tava assim, paranoica com isso. E quando ela falou essas coisas, eu fiquei, meu Deus, o Senhor quer me acordar pra verdade, entende? Tipo assim, porque, querendo ou não, eu não queria enxergar isso em mim mesmo, entende? Porque tem um momento assim que a gente nega, não sei tu, mas a gente nega e tenta fugir, entende? Desses sentimentos, dessas coisas. E aí, uma das coisas também que marcou, além disso, pra mim perceber esse nosso pedido de ajuda, foi que eu tive um sonho muito específico. Eu não sei se foi antes ou depois dessa conversa com essa mulher e tal, mas eu tive um sonho que era assim. Eu tava numa casa bem grande e tal, e essa casa, ela tava toda suja, toda bagunçada, com as paredes, tipo assim, quebradas, tudo horrível.
E aí eu pegava, né, tava lá e eu ficava olhando assim, tipo, tudo horrível, podre, horrível mesmo. E aí eu ia pros outros cômodos da casa. E lá atrás é como se tivesse uma sala. E nessa sala tava pegando fogo. E eu ia e tentava apagar esse fogo de todo jeito. Tipo, por exemplo, na primeira vez eu tentei apagar com água. Só que quando eu tentava apagar com água, o fogo aumentava e queimava a casa inteira. E aí é como se o sonho recomeçasse. Tipo assim, eu voltava pro mesmo lugar e eu ia de novo naquela sala e ainda tava pegando fogo. Aí eu, não, vou tentar apagar agora com o extintor de incêndio. E acontecia a mesma coisa. Então, tipo, todas as vezes que eu tentava uma forma diferente de apagar, não apagava. E acabava que esse fogo consumia a casa inteira. E aí chegou um momento que reiniciou, né, o sonho, que eu já tinha tentado várias vezes, de várias formas. E aí eu começava a gritar: Jesus, Jesus, por favor, me ajuda, Senhor. E eu começava a orar, né, em relação aos meus sentimentos, em relação aquilo tudo, sabe? Tipo, pra Deus me dar controle sobre os meus sentimentos, pra Ele invadir aquela casa. Eu gritava: Senhor, por favor, invada essa casa e toma de conta dela. E no momento que eu comecei a orar em relação a isso, eu vi pelas frentes da porta uma luz. E essa luz invadia a casa. E é como se ela transformasse a casa inteira, sabe? Tudo na casa mudava. Tudo se tornava novo. Tudo se tornava belo, sabe? E aí eu acordei, eu entendi. Nossa, tipo, a casa sou eu, entende? E aquele fogo é aqueles sentimentos ruins que eu tento de todos os jeitos abafar eles. Só que acaba que a minha tentativa de abafar eles faz é queimar mais ainda a casa, entende? Então eu comecei a refletir, né, sobre isso. Muito obrigada pelo olhar. E também, nossa, eu ficava muito triste, porque às vezes eu não tinha forças pra levantar da cama, pra tomar banho. Tinha vezes, gente, que minha mãe me banhava, porque eu não tinha forças simplesmente pra nada, eu não tinha forças pra comer. Eu fiquei muito magra, tipo, muito magra. E aí as pessoas ficavam falando do meu corpo, ficavam falando da minha aparência, ficavam falando que eu era preguiçosa, que eu não queria fazer nada, que eu devia só, sabe, piorava a situação toda. Tipo, só me deixava pior. Não ajuda. Não ajuda. Não, e o que não ajuda também é quando a pessoa fala: não chora não. Mas a gente precisa às vezes chorar. Às vezes chorar alivia, às vezes não. Sempre alivia chorar, sabe? Não muda nada, mas a minha vida eu penso. E é bem importante. Não pode falar. É bem importante as pessoas buscarem conhecimento sobre isso. Tipo, às vezes eu fico chocada que tem pessoas que são tão leigas em relação a isso, sendo que, tipo, é algo tão real, sabe? Tipo, é uma doença. Sim, tipo, assim como o câncer, assim como as outras. É uma doença. Eu fico chocada, gente. Tipo, como assim? Tipo, e as pessoas não levam com seriedade, entende? Isso me deixa muito chateada, de verdade, muito mesmo. Enfim, as pessoas não entendiam, né? E isso dói muito na gente, porque a gente já tá passando por algo que nem a gente entende, né? Tipo, nem a gente tá entendendo o que tá passando dentro da gente. E as pessoas, a gente só quer, tipo, ser cuidada, entende? Ser abraçada. E aí as pessoas, na verdade, julgam a gente. Claro que eu entendo, né, que as pessoas na minha escola, por exemplo, eu nunca compartilhei com ninguém sobre isso que eu passei. Então eu acho que se eu tivesse compartilhado, talvez teriam pessoas que entendessem e outras não, tudo bem. Mas eu escolhi não dizer nada. Mas enfim, e uma coisa que eu tava pensando, né, que é muito engraçado que
que a gente não sabe de nada da vida da outra pessoa. A gente só sabe o que ela quer que a gente saiba. Então, é muito louco, porque acho que a maioria das pessoas que olham pra gente nunca pensa assim, nossa, ela já tentou se matar. Ainda mais porque a gente tem a mesma característica de ser bem animada, elétrica. Tipo, exatamente. Aí as pessoas esperam que a gente seja assim sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas não. Nossa, não é assim. outra coisa que me deixava muito chateada é porque desde criança eu sempre fui uma pessoa assim muito animada, muito feliz. E aí, quando as pessoas descobriram que eu tinha depressão, elas mesmas ficavam em negação de tipo, não, Dara, não é possível tu ter depressão, porque tu é uma pessoa tão alegre, tão feliz. E isso me magoava muito de tipo, gente, eu sou uma pessoa normal, entende? Eu sou um ser humano. Às vezes era um mecanismo de defesa. Bem. Tipo, gente, eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa normal, eu tenho sentimentos. Então, às vezes, a dificuldade das outras pessoas de entenderem que todos têm sentimentos machuca, entende? Tipo, todo mundo tem seus altos e baixos. Mas as pessoas, às vezes, acham que a vida do outro é perfeita, entende? Mas não. Minimiza os problemas. Então, uma das dificuldades muito que eu tive foi esse olhar das pessoas de tipo, nossa, ela era tão feliz, o que aconteceu com ela? Uma coisa que até meu pai falou pra mim quando eu tava mal, ele falou assim pra mim, Dara, mas você é uma garota tão feliz, o que aconteceu contigo? Não te falta nada. Não, ele não falou isso, mas Não, eu sei. As pessoas falam isso também, tipo, não te falta nada. E teve uma época que eu entrei muito nessa de me culpar em relação a isso, sabe? De tipo, ficar, nossa, porque muitas pessoas também falaram pra mim, nossa, não falta nada na tua vida e tu tá aí triste desse jeito. E aí eu entrei nessa de tipo, me culpar, entende? E minimizar cada vez mais. E minimizar a minha própria dor. Sendo que, tipo, se as pessoas não entendem e eu não dar valor pra o que eu mesmo sinto, quem é que vai, tipo, cuidar? Além de Deus, né? Que a gente entra nesse lado de, tipo, eu até escrevi um texto pra Deus falando, Senhor, quem pode validar a minha dor, entende? Eu falava no texto, né? De tipo, Senhor, quem além do Senhor pode validar a minha dor? Porque eu olho pros lados e todos dizem que, tipo, existem tantas outras pessoas sofrendo por coisas que parecem mais válidas e eu aqui chorando, entende? Mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, que, tipo, Ele se importava com minha dor, Ele se importava com meus sentimentos. E, tipo, não importava o que as outras pessoas dissessem, entende? Importava o que Ele pensava sobre tudo isso, entende? E nem importava o que eu mesma pensava, porque eu mesma, tipo assim, pensava, nossa, não vale a pena gastar tempo, sabe? Talvez falando pras pessoas o que eu sinto, sei lá, entende? Porque não tem sentido meio que isso. Também, né? Às vezes a gente acha que a solução de tudo é ir pra igreja. É ir pra igreja e orar bastante. Isso é legal. Não, isso é muito fundamental, muito importante. Você buscar uma esperança, tipo, isso é ótimo. Só que também a gente tem que entender que Deus deu capacidade para as outras pessoas ajudarem outras pessoas. Tipo, psicólogo, psiquiatra. Foi aí que minha visão começou a mudar, né? Porque eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu falava que eu queria medicina veterinária, porque todo mundo colocava na minha cabeça. Isso, né? Desde criança. Então eu cresci assim, não, você é medicina veterinária. Você me disse não. Só que chegou o tempo e eu, Deus, eu não quero isso. Eu amo os animais. Só que eu não quero isso, eu não quero isso. E aí eu fiquei em crise, sabe? Toda pessoa chega nesse tempo de crise que não sabe o que quer ser. E eu cheguei nesse tempo de crise e aí eu fazia aqueles testes. E aí eu não me identificava com nada mesmo. Aí até que eu comecei a orar. E aí Deus falou assim, que eu ia cuidar de pessoas. E aí eu lembrei de psicologia. Pessoas, animais. Brincadeira. Como?
Aí eu fiquei assim, sem entender. Eu só sei que Deus foi ministrando no meu coração. Aí, tipo, ainda entra naquele lugar de, tipo, Deus, eu sou tão quebrado, como é que eu vou cuidar dessas Ah, não, pessoas? calma, que ainda Pode falar. Sim, e aí que, enfim, Deus foi ministrando no meu coração e eu fui entendendo. Psicologia. Aí eu não quero. Eu não vou fazer psicologia, Deus. Eu não quero fazer psicologia. Eu tenho um preconceito. Eu não gosto de psicólogo. Eu vou no psicólogo morrendo, Forçada. Deus. Sim. Eu falei tanta coisa pra Deus. Eu sei que Deus, ele simplesmente estava desconstruindo a minha visão sobre algo que as pessoas falavam pra mim, sabe? E aí que, enfim, eu mudei de psicólogo. Um dia eu tava na igreja, tava no Setembro Amarelo. E aí tinha uma psicóloga fazendo uma palestra lá. Eu só sei que eu olhei pra ela e eu fiquei, Deus, eu quero fazer sessão com esse psicólogo. Eu amava o jeito que ela falava e tudo que ela falava, que não era questão só, não, vai pra igreja, não, procura alguma coisa aí pra se agarrar, não. Tipo, busca tratamento, isso é uma doença, isso é sério. E você vai ser ajudado das duas formas. Mas você precisa de um profissional também, entendeu? Uma coisa que eu tava até falando ontem com um amigo meu, que às vezes a gente quer tapar buraco, entende? Tipo, a gente, de tanta gente negar e fugir, a gente, não, vamos preencher esses sentimentos, esses pensamentos com outras coisas que são boas, mas acaba que não faz sentido, entende? Porque a gente tem que tratar, entende? A gente tem que buscar ajuda. Porque senão aquilo ali você vai carregar pelo resto da tua vida, entende? É uma ferida aberta. Sim. Tipo, é como se tu pegasse tuas feridas e ficasse lambendo em vez de cuidar. Entende? Pode continuar aí. Enfim, eu só sei que eu fiz sessão com ela até hoje. Faz anos que eu tô ali. Eu amo, gente. Eu amo. Façam terapia. Sim. Viu? Você não precisa ter depressão, não, pra fazer terapia, ansiedade. Não. Precisa só ser. É ótimo. Não, deixa eu falar. Essa parte não Não, mas é sério. Toda pessoa, pra mim, deve fazer terapia. Porque não é só uma pessoa que tem depressão, ansiedade que precisa estar ali, sabe? É pra, tipo assim, resolver mesmo. Se resolva, se conheça melhor, sabe? Isso é ótimo. Oxe, o cabelo aqui. É mesmo, eu acho. E aí, gente, eu só sei que eu fui aceitando essa ideia. E eu fui falando pra Deus que eu queria ajudar as outras pessoas da forma que Ele me ajudou. E que eu queria também. Esqueci o que eu falo. Queria também ser ajudada. É, óbvio. Porque muitas pessoas não te ajudaram, então Sim, tu vai ser essa isso. pessoa. Obrigada, tá? É justamente isso mesmo. Eu quero ser para as pessoas aquilo que as pessoas não foram para mim. Exatamente. Nem todas. Teve pessoas que me ajudaram, foram fundamentais nesse processo e que ainda estão aqui. Sim. Só que... Na verdade, mas também é porque as pessoas querem ajudar muitas, Né? só Mas que não sabem como. E isso é o pior, tipo, porque já aconteceu muitas vezes de pessoas quererem me ajudar, tipo, quererem dar uma palavra assim de ânimo. Só que acabava que piorava tudo. Tipo, me deixava pior, entende? Então, às vezes, é bom a pessoa. Não sei, tipo, eu não sei nem. Como? Eu entendi. Que Tipo assim, tipo assim, que as pessoas procurem como ajudar essas pessoas e não, tipo, tirar da cabeça delas, eu acho que isso aqui é bom pra ela. Mas não, entendeu? Mas, pois é. Enfim, eu só sei que eu comecei a estudar pra fazer psicologia, gente. Tá estudando. Eu tô estudando psicologia, mas aí no tempo eu ainda tive que fazer Enem e tudo mais. Eu só sei que eu tive uma recaída. Sim, isso mesmo. Eu tive uma recaída. E a depressão simplesmente voltou. Tive uma recaída. E a depressão simplesmente bateu na porta e eu abri. A ansiedade também. E aí, ali foi onde piorou tudo pra mim. Sei que ali foi quando eu me decepcionei com Jesus, porque a culpa foi toda jogada pra cima dele. Foi. Mas é que nem a gente tava falando. Não é culpa dele, ele fez. Entende? Pode continuar. Enfim, pois é. Eu só sei que eu comecei a questionar tudo.
Eu só sei que eu tava vivendo coisas e eu tava amando tudo que eu tava vivendo. Só que Jesus pediu pra mim entregar essas coisas pra ele. E eu comecei a me questionar. Porque tudo tava fazendo sentido pra mim, sabe? E aí eu não tava entendendo. Eu só sei que eu voltei, né? Uma coisa que eu não tinha que ter parado era de fazer o meu tratamento. Eu só sei que eu tinha parado de fazer meu tratamento. Depois, né, quando voltou, eu voltei de novo. E aí eu voltei a tomar remédio, eu voltei a ir pra psicóloga, a ir pra psiquiatra. E aí pra mim foi horrível, porque eu comecei a achar que nunca que eu ia ser curada disso e que era tudo uma mentira. Nunca ficaria livre. Sim, era tudo uma mentira o que eu tava vivendo e que Jesus, ele me enganou e que eu não queria mais saber de Jesus e que eu não queria mais saber dos profissionais de saúde. Eu não queria mais... Eu culpei todo mundo. Eu me culpei. Menos assim mesmo. Eu me culpei. Só que não dá pra... Deu pra entender. Enfim, eu só sei que eu piorei bastante. Isso foi ano passado. Eu tinha passado Sim, isso foi ano passado. Eu tinha passado na faculdade e eu entrei na faculdade. Eu tive que sair da faculdade porque eu não estava conseguindo estar ali na faculdade. E aquilo dali pra mim foi horrível, porque eu tive a sensação de que eu não queria fazer nada na minha vida por causa da depressão. E ainda teve pessoas que falou pra mim que... Sempre tem. Gente, as pessoas falaram pra mim, se tu continuar assim, tu não vai conseguir fazer nada. Nada. E aí eu comecei a acreditar. Vou nem dizer quem foi. Para, tu vai cortar essa parte do vídeo. Brincadeira. Enfim, eu só sei que as pessoas falavam muitas coisas pra mim, coisas cruéis mesmo. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, cara, eu não te entendo. Tu tava bem um dia desses, tu tava curado e agora tu tá assim, por que tu tá assim? Não se entrega pra isso. Aí eu comecei a me culpar bastante. Enfim. Uma coisa sobre isso é que é uma doença, a depressão, só que é uma doença invisível, porque muitas vezes as pessoas olham pra gente e acham que tipo, a gente tá bem, mas não, tipo, por dentro a gente tá horrível, estragada, podre mesmo, sim, sabe? Enfim, eu só sei que foi muito ruim pra mim, eu me afastei das pessoas, sabe? Eu me afastava das pessoas, eu me sentia muito culpada por me afastar das pessoas. Porque na verdade eu não queria me afastar, mas eu achava que eu era um problema. Um peso para as pessoas e eu não queria mais fingir, sabe? Eu não queria sair, fingir que tava bem. Eu não tinha forças pra fingir que tava bem. E as pessoas ficavam, por que, cara, a gente tá assim, vamos sair, vamos fazer isso. E eu me sentia horrível em falar, não, eu não quero ir, sabe? Às vezes eu parecia muito grossa com as pessoas por falar que eu não quero ir, porque eu não tô com vontade, porque eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém. E a pessoa não compreendeu, eu já fiz isso, eu me senti horrível. E, tipo, muitas pessoas se afastam da gente por causa disso. Porque a gente sabe que é difícil. É difícil pra gente e é difícil pras pessoas ao nosso redor. Só que tudo isso se torna mais pesado porque a gente fica se culpando, né? De tipo, nossa, a gente é um peso. A gente, tipo, as pessoas não aguentam ficar perto da gente, porque uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá bem. A gente é instável, imprevisível. E aí a gente se culpa mais ainda, entende? Então eu acho que pessoas que convivem com pessoas que têm depressão, ansiedade, doenças mentais, tem que ser mais compreensíveis, entende? E porque a gente é difícil, entende? Quando a gente não tá bem. A gente é complicado, tipo, a gente reconhece isso. Só que a gente precisa de ajuda, entende? A gente é pior ainda a gente ser abandonado, entende? Enfim. Na medida que eu fui abandonada por algumas pessoas, eu também fui surpreendida, porque as pessoas que eu achei que não fossem ficar do meu lado permaneceram do meu lado. E mesmo que eu mostrasse a pior versão de mim, essas pessoas me olhavam com um olhar de amor e me diziam que tudo ia ficar bem. E eu sou tão grata a Deus. Eu sou tão grata mesmo a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho, sabe? Nesse tempo eu ainda não era amiga da Dara.
A gente sempre teve vontade de ser amiga uma da outra, só que a gente morria de vergonha. A gente conversava no WhatsApp, vamos marcar de fazer isso. Aí quando a gente se via, a gente... Sim, tipo, a gente literalmente se conheceu por conta da depressão, porque eu escrevi um e-book e a Karen do nada leu, a gente nem se conhecia. E aí ela me mandou mensagem. E aí a gente virou amiga, né? A gente conversava, mas nem tanto. E também a gente, na verdade, é uma coisa muito louca do Senhor até a gente chegar aqui, entende? Porque a gente olha pra trás e vê, nossa, foi realmente o Senhor. Depois vai fazer mais sentido, mas tipo nada. Mas enfim, tipo, até me perdi. Falou da gente de amizade, de que... Enfim, voltando pro que eu tava falando. Não, deixa eu falar. Enfim, gente, eu só sei que eu piorei bastante e eu me afastei das pessoas e as pessoas que me amam permaneceram do meu lado. E aí... Ó, gente, inclusive, a gente fez Jesus negão e a gente branca. Enfim, eu só sei que eu fiquei simplesmente frustrada porque eu não fiquei na faculdade. Não era pra Ah, ela queria desistir de tudo. É, gente. Faculdade? Pra quê? Sim, não via sentido mais em nada. Fiquei pior do que eu tava antes. Tem coisas que eu não lembro porque o Senhor mesmo jogou no mar do esquecimento, sabe? Porque é coisa bem tão pesada. Tipo, às vezes, gente, vem uns pensamentos assim tão medíocre, né? Que a gente... Meu Deus. Sim, eu só sei que eu já tinha tentado tirar minha vida várias vezes. Da primeira vez que eu tava... Sei lá o que eu falei do hospital, só que eu nunca tive coragem. Só que... Eu falei que a pessoa se celular porque tu falando naquela hora que a pessoa se celular caiu. Eu já tinha tentado tirar minha vida e tal, só que dessa vez foi o ápice pra mim. Porque eu realmente tentei, não tive medo. E quase. Sim. Gente, eu só sei que eu fui parar no hospital porque eu tomei vários remédios. E eu lembro que foi de madrugada. E eu lembro do desespero da minha mãe e do meu pai. E eu lembro também que chegou uma menina que tinha feito a mesma coisa que eu fiz. E acabou morrendo. E eu tive um luto por uma pessoa que eu nem conhecia. E também porque ela... Poderia ser tu. Ela passou na minha frente. Eu dei o meu lugar pra ela numa consulta porque ela tava passando muito mal. Enfim, eu só sei que foi a pior coisa pra mim estar ali. Porque eu só conseguia sentir um arrependimento no meu coração do que eu tinha feito. Porque eu percebi que eu não queria morrer. Gente, foi assim. Eu percebi que eu não queria morrer quando eu tava quase morrendo. E eu fiquei, Deus, eu não tô entendendo. Eu acho, pelo menos pra mim, que eu sempre, durante toda a depressão, eu sempre tive muita vontade de viver. Só que a vontade de viver acabava se transformando em uma vontade de morrer. Porque é como se eu quisesse tanto viver coisas novas, coisas boas. Tipo, sair pra viajar, encontrar amigos, entende? E por eu estar doente, eu não conseguia fazer nada daquilo. Então não tinha sentido ficar viva, entende? Então a vontade extrema de viver acabava se transformando em uma vontade extrema de morrer, entende? Então era algo assim muito louco. Pode continuar. Enfim, eu só sei que foi horrível pra mim, porque depois que eu saí do hospital, foi algo assim super... Eu não saía da cama, eu ficava no meu quarto. Eu ficava me culpando por aquilo que eu tinha feito. Gente, eu ficava me culpando tanto por aquilo. E eu não queria ver ninguém. E na época a gente era amiga, só que não muito próximo. E tipo, no meu ponto de vista foi muito doido, porque tipo assim, o Senhor sempre pedia, né, Jesus, pra me mandar mensagem da Karen, pra mim, porque... Ah, uma coisa que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, é que a gente não era próxima, a gente começou a conversar, mas a gente sempre sentiu um amor muito grande uma pela outra. Sim, um amor muito grande. E a gente sabia que isso vinha de Jesus, porque a gente nem se conhecia, entendeu? Então, era esse ponto que eu queria entrar. A gente sentiu um amor muito grande uma pela outra. Agora nem tanto. Agora que a gente se conhece, meu Deus. Enfim, na época, né?
Passar. Brincadeira. E tipo, a gente sentia assim. Eu sempre ficava, nossa, preocupada com a Karen, porque eu sabia o que ela passava. E nesse tempo, né, o Senhor já tinha falado pra mim me abrir com ela, né? Porque foi meio que a mesma coisa, tipo, eu passei por uma época depressiva e eu jurava que o Senhor tinha me curado. Só que depois piorou, despencou assim. E tipo, nem passou muito tempo, despencou e piorou muito. E eu tinha um pouco de vergonha de pegar e falar isso pra ela. E aí um dia eu peguei e falei. E a gente ficou, nossa, a gente é gêmea, assim. Tipo isso. E aí no meu ponto de vista em relação a quando a Karen tentou se matar, né? Tipo, ela, na época eu tava muito mal, ela não contou pra mim. Bom, né? Sim, eu sabia que não era pra contar, porque ela já tava mal. Se eu soubesse, ia ser pior ainda, eu ia ficar muito mal, muito preocupada. Sim. E sabe como é, né? E aí... Só algumas pessoas sabem como é. E aí, isso depois de muito tempo já, depois de ter passado um bom tempo, aí que ela foi me contar, tipo, eu insisti muito, ela só falava, aconteceu uma coisa muito ruim, não sei o que, ela nunca me contava o que era. E aí, ela nunca me contava o que tinha acontecido, e eu ficava, meu Deus, eu pensava de tudo, tipo assim, meu Deus, aconteceu coisas horríveis, eu não sei o que é, meu Deus, meu Deus. Aí eu ficava assim. Mas no dia que eu falei pra Dara, foi o dia certo pra falar pra ela. Foi. Sobre. Exatamente. Foi, tipo assim, antes, quando eu tava no período de depressão, antes eu não tinha pensamentos suicidas, assim. Às vezes eu tinha vontade de morrer, mas não de tipo, nossa, eu vou fazer isso mesmo, entende? E aí, na época que a Karen me contou, foi numa época que eu tava mesmo assim, mal em relação a isso, de tipo, nossa, eu realmente quero me matar, entende? Gente, quando a Karen me contou, eu lembro até hoje, a gente tava num rolê, mó aleatório. E tipo, tinha um monte de gente lá. E aí do nada a gente sentou. Tinha um monte de gente banhando de piscina, banhando na chuva. Todo mundo se divertindo. E a gente super sério conversando. Foi, tipo assim, todo mundo se divertindo e tal. E a gente lá sentada, mó climão. E aí ela contou, tipo assim, com os detalhes. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, claro, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero isso. Não, porque eu tinha falado pra ti que foi a pior coisa que eu tinha feito, que na verdade eu não queria aquilo. E como ela tava, no tempo ela tava pensando muito nisso, isso meio que ajudou. Sim, e tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, tipo, nossa, eu quase perdi a cara, entende? E ao mesmo tempo eu fiquei grata ao Senhor, foi um mix de sentimentos. Fiquei grata ao Senhor que a Karen estava lá, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque ela passou por tudo isso. E ao mesmo tempo eu fiquei, nossa, é uma coisa que me marcou muito que a Karen falou, que ela falou assim, eu percebi que eu queria viver. E foi uma coisa que eu percebi quando ela me contou, que eu queria viver, eu não queria passar por aquelas coisas, não queria que minha família passasse por essas coisas. Na época eu namorava também, né? Eu não queria que meu namorado passasse por isso. Não queria que ninguém passasse por isso, entende? E nem eu, entende? Então eu percebi, nossa, foi no tempo certo, entende? Que tu me contou aquilo. Porque eu até falei, não sei se tu lembra, que na semana que tu me falou aquilo eu tava com muitos pensamentos assim, suicidas. E foi meio que um banho de água fria de tipo, ei, esse não é o caminho, entende? Tipo, ei, não é isso que você quer. E tipo, das minhas porque tipo, não sei tu, mas antes, quando eu tava muito mal, eu acordava e na minha cabeça ficava, eu quero morrer, entende? E aí quando tu falou aquilo, assim, eu percebi que eu queria viver, foi tipo você quer viver, garota, entendeu? Entendi sim. Enfim, pode continuar aí, sua historinha. Só sei que eu não queria sair da cama. A minha cama era minha sepultura, no caso. Como a Dara tinha falado. Aí eu lembro que um dia eu fui pra igreja e eu tava... Gente, eu sempre fui assim. Sempre gostei muito de moda. Mas não pra fazer uma faculdade de moda. Já acho. Vai cair.
Mas não pra fazer. Tu vai derrubar esse celular bem aí, tu vai ver. Não, 1h57, faz 1 hora que É, vai, mulher. tá, voltando. E aí eu lembro que eu me expressava Através das roupas. Gente, teve um dia que eu fui pra igreja com uma calça preta, uma blusa preta e simplesmente fui. E o Senhor? Não, calma. E aí nesse dia tava tendo alguma Conferência? Eu só lembro que uma menina foi lá pra cima e essa menina é profeta, é uma criança. Só sei que ela começou a falar assim: tem gente que tem depressão aqui. E eu. Ah, ela. Não sou eu. Não, eu. Dá bem. E ela começou a falar. E o Senhor tá falando, não lembro. Só sei que ela falou sobre depressão. Eu só sei que veio umas pessoas orar por mim e falou assim: não é pra você usar mais preto. Pessoas que vieram orar por mim e falaram que não era pra mim usar preto. E que todas as vezes que minha mãe batia na porta do meu quarto pra me chamar, era Deus que tava me chamando pra levantar. Minha mãe ficava o dia todo: abre a porta, vai comer, vai tomar banho, fazer aquilo. E eu não fazia nada. E aí, eu lembro que nesse dia, o Senhor falou comigo, sabe? E aí eu comecei a me posicionar. Eu ia de... Não jogou as roupas fora. Não joguei as... Da Karen, daí o break dela. Naquela época, né, que eu fiquei ruim, que nem eu tava falando, né? Teve vários motivos. Relacionamento abusivo, algumas amizades. E também o ponto, paternidade. Qual o nome? Meu relacionamento com meu pai não era bom. E aí acabou que minha mãe teve que viajar por 2 meses a trabalho. E ela me deixou com meu pai. E aí foi horrível. Foi a época que eu mais piorei, entende? E eu me sentia muito abandonada, sabe? Pela minha mãe e pelo meu pai. E aí foi uma época que eu fiquei muito ruim, piorei demais. E aí quando ela voltou, foi quando ela percebeu que eu não tava bem, sabe? E eu falei pra ela também, eu não tava bem. E aí foi quando ela me levou na psicóloga. Que nem a Karen tava falando que ela tinha preconceito. Eu também tinha preconceito, mas assim, não tanto assim. Tinha mais preconceito com o psiquiatra. Psicóloga, e eu fui e tal. E aí foi horrível pra mim. Foi uma experiência assim horripilante. Mas por quê? Por quê? Porque pra mim a psicologia, ela remexe muito com os teus sentimentos, entende? Não é na primeira sessão que você vai ficar curado, não é na segunda, nem na terceira, nem na quarta. É tipo depois de muito tempo, né? De quando você decide também se permitir, tá? É. Então a primeira vez pra mim não foi boa porque eu tava contra a minha vontade ali. E tipo, além disso, ela tocava em assuntos, porque querendo ou não, a psicologia é isso, tocar em assuntos que você não quer mexer, entende? Ela tocou em assuntos em relação ao meu pai que eu não queria tocar. E tipo, doeu muito em mim, então eu saí dali pior, entende? Mas porque eu não dei a oportunidade de prosseguir o tratamento, entende? E aí, beleza. Eu tava tão ruim, que minha mãe decidiu, porque normalmente você vai na psicóloga, passa uns dias lá em tratamento e tal, tempo, e aí se ela vê que é necessário, ela te manda pro psiquiatra. Mas comigo foi ao contrário. Eu fui lá na psicóloga, só que eu tô tão ruim que eu não aguento mais. Minha mãe me levou no psiquiatra. E aí quando ela me levou, oxe, cara, minha tia tudo me roubou essa minha. É. E aí, sim, gente, aí eu fui no psiquiatra. E foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Tipo, foi muito assustador, porque eu cheguei lá e era muito sinistro, assim, pra mim. Tipo, sendo tão rápido. Tava sendo rápido e ao mesmo tempo algo tão novo, sabe? Tipo, algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. E aí eu cheguei lá, e aí ele passou lá uns remédios, eu fiquei, oxe, já tá assim, tipo, do nada. Calma aí, moça.
Sim, aí ele me passou os remédios. Ele, isso é depressão, pega o remédio. E me passou também remédio pra ansiedade. E aí eu comecei a tomar, né? E aí, vamos falar sobre o quê? Sobre a medicação. Ai! É a parte mais legal. E aí, beleza, né? Comecei a tomar o remédio. E aí, o começo pra mim, cada pessoa tem suas reações, né? Mas eu fiquei muito apática. E pra mim era horrível ficar apática, sabe? Porque é como se... Não, a pessoa ela já sente demais. É. Nada, não sente nada. É, exatamente. A pessoa já tá um extremo, depois vai pro outro. É literalmente, você não sente nada, você fica apática. Tipo, eu me sentia como um balão cheio e ao mesmo tempo vazio, entende? Porque eu tava cheio de ar, como se não tivesse nada. E eu meio que andava pelos lugares e me sentia assim, vazia, entende? Isso não é normal, entende? Às vezes pode parecer uma sensação, só que isso é muito sério na psiquiatria. E aí eu sentia muita apatia, sabe? Tipo, que nem a Karen disse. Eu não tinha vontade de nada, não sentia nada, eu ficava só deitada. E aí, gente, pra piorar, né? O remédio passou um mês, parou de fazer efeito, né? Primeiro eu senti apatia, depois eu melhorei um pouco. Mas depois que eu melhorei, piorei. Enfim. Enfim. Karen. Oxi. Karen, fala aí sobre o seu ponto de vista sobre os remédios. Sobre remédio, gente, recentemente eu tava péssima, porque eu ainda tava na adaptação de remédio. Depois de 2017, 18, 19, 3 anos ou foi 4 anos tomando remédio. Eu parei, eu tive que voltar no ano passado. E quando tu tomava o primeiro te deixava muito dopada, né? Por isso que ela parou. Sim. E aí eu dormia tipo o dia todo. Eu não fazia nada. Eu não tinha força pra fazer nada. E aí eu não comia. Não, gente, nesse último remédio foi o pior remédio que eu já tomei, tirando de 2017, 2019. Acho que é 16 anos. Enfim, não importa. Mas eu passei uns 3, 4 anos tomando um remédio que quase me matou ao invés de me ajudar. Eu só sei que eu tava tomando um remédio que ele bloqueava minha fome e eu já sou bem chatinha pra comer, sabe? Outro assunto, transtorno alimentar. A gente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Vai, continua. Tá. Aí eu não tava conseguindo comer. Só sei que eu passei umas 2 semanas assim. Depois eu... 2 não, foi mais. Só sei que isso tava afetando meu físico já. Teve um dia que eu tive que tomar coquetel. E eu ia, tipo... Antes eu ia, tipo... Toda semana, um mês, tipo, pra ser aplicado vitamina. Não desmaia. Não desmaiar. Isso é horrível porque eu tenho medo de agulha. E aquilo dali pra mim era um sinal de fraqueza, sabe? Vamos botar o vídeo aqui dela tomando coquetel. Brincadeira! Deixa tu colocar se tu quiser. Enfim, gente. Eu só sei que foi horrível, mas eu tava um dia na faculdade esperando minha mãe me buscar. E aí eu vi que uma mulher, né, que ela compartilha no Instagram sobre esses conteúdos de artes e saúde mental. Bota até aí, ó, no Instagram dela. Aquela lá que eu até te mandei, que ela falou sobre medicação, postou uma foto com a mão cheia de remédio. Ah, eu sei. Falando que muitas das vezes a gente se sente fraca, né, por isso, por estar tomando uma medicação. E também tem o processo de é uma das formas que Jesus age. É uma das formas pela qual Jesus age. Muitas das vezes a gente está tão focada nisso como uma fraqueza e na adaptação do remédio, e na troca, e na adaptação de outro remédio,
médica, a gente acaba não vendo Jesus nessas coisas. Sendo que ele deu capacidade para essas pessoas, entendeu? Pra fazer essas coisas. E às vezes a gente acha que a cura de Deus é uma coisa sobrenatural e que Deus Ou também na hora. Sim, céus e montanhas. Só que assim... Às vezes é progressiva. Sim, mas comigo, Deus estava me curando da forma mais simples e ordinária, no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Gente, eu só sei que era tão difícil pra mim ter A gente... Foi tão difícil pra mim ter um relacionamento com Jesus nesse tempo, né? Mas aos poucos Jesus foi falando comigo. E aí eu fui aceitando a verdade dele e ele foi desconstruindo a mentira que eu tinha criado. E até hoje ele tá desconstruindo a mentira que eu tinha criado do Deus que ele era. Sim. Sabe? Porque quando a gente tá com depressão, isso é comprovado cientificamente, que a gente tem um olhar do mundo totalmente diferente. Sim. É como se tem uma parte do nosso cérebro que ela meio que constrói o nosso olhar sobre o mundo pelas coisas que a gente viveu, por exemplo. Então, a gente que tem depressão, normalmente a gente viveu muitos traumas, ou seja, nosso olhar da vida é totalmente negativo, totalmente difícil. Então, não só da vida, do nosso próprio Deus, entende? A gente olha pro Senhor com um olhar deturbado, entende? Tipo, com um olhar de como se ele fosse um Deus mau, que ele quer que a gente definha até a morte, sabe? Que a gente sofra, que a gente viva uma vida medíocre, sabe? Então, é exatamente isso. Nesse tempo também, o Senhor vem desconstruindo esse olhar que eu criei dele, entende? Que nem a Karen tava falando. Pode continuar. Enfim, o tempo que Deus estava desconstruindo essa visão e tal que eu tinha criado de foi o processo também que Deus falou sobre o meu curso, que é sobre psicologia. Sempre quando alguém perguntava por que psicologia, eu falava que era porque Deus queria, porque eu estava só sendo obediente a Ele. E aí eu sempre tive vontade de fazer também artes, faculdade de artes, sabe? E aí eu queria muito fazer artes fora. E eu tive a oportunidade. Quando? Que eu não sei disso. Eu ia morar em outro lugar. Pode continuar. Enfim. Voltando. E aí eu pensei que fosse loucura e que fosse coisa da minha cabeça. Aí, gente, foi que Deus, eu perguntei pra Deus assim, deve ser coisa da minha cabeça, tipo, eu tava pensando nisso e tal, porque eu nunca cheguei a pensar, tipo, nossa, eu sempre quis, mas eu nunca cheguei a pensar, eu vou fazer. E aí Deus falou que era um sonho que ele tinha colocado no meu coração e que ia ter um propósito na arte, só que agora não era o que ele queria pra mim, mas sim na psicologia. E eu comecei a orar e fazer listas da faculdade que eu queria. E a última opção foi que Deus falou, a que eu menos queria. Eu menos queria, você falou. Me dá bem aí. Essa. Porque, enfim, não sei. Não sei, né? Eu só sei que eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente recebi uma mensagem no WhatsApp falando que eu tinha recebido uma bolsa de 65%. E minha mãe falou, pois vá. E eu, meu Deus, assim, no outro dia eu já tava lá na faculdade. Morrendo de medo. Sim, morrendo de medo. Só sei que, gente, eu amo a faculdade e eu amo porque os professores, eles são criativos. Nossa, tipo, eles... É como se fosse uma faculdade de artes e psicologia. De verdade. Tem uma professora que ela pediu pra gente fazer um sério pra gente. Foi estressante, foi. Mas eu gostei de fazer um sério. E tipo, nossa, tem uma aula que vai ser agora que é de levar revistas e coisas e hoje não já aconteceu, não? Não, porque a gente assistiu o filme. E aí, enfim, gente, eu gosto muito dessas coisas, sabe? Dessas coisas que envolvem todo tipo de arte. Só sei que eu vejo propósito lá. E eu também vejo propósito na arte, só que não agora, tipo, numa faculdade.
E, enfim, a minha visão sobre psicologia é totalmente diferente. Foi totalmente desconstruída. Eu sinto tanta vontade de estar ali, sabe? E olhar para as pessoas e escutar as pessoas e compreender as pessoas e não julgar as pessoas, sabe? Enfim. E amar elas. Amar esse sítio. Agora sobre o PA? Eu é que vou falar? Posso falar. Uma época também, um dos sintomas da depressão, ou você sente muita fome, ou você não sente nada. E aí, uma época eu não sentia nada. Tanto é que eu nunca comia. Tipo, eu não sentia. Gente, sabe o que é não sentir fome? Talvez não, mas. Tipo assim, sabe quando você tá totalmente cheio? Essa sensação, sabe? Mas ao mesmo tempo você tá vazio? Sabe um balão do lado? Tipo, você não sente fome. Fica branco. E aí é como se eu não precisasse comer, só que na verdade meu corpo tava desfalecendo de fome. E eu só ia comer quando eu já tava desmaiando, literalmente. Eu só ia comer, tipo assim, tanto é que eu passava tanto mal que eu não conseguia comer. Por quê? Porque eu não comia. E, tipo, minha mãe, ela não entendia, sabe? Ela até fala até hoje que era uma época que ela não entendia por que eu não comia. E eu fiquei muito magra nessa época, tipo, muito magra. Muito magra mesmo. E aí eu não conseguia comer e minha mãe ficava sem entender, sabe? E uma das coisas que dificultou muito meu relacionamento com meu pai era esse. De, tipo, ele não compreendeu o que eu tava passando, porque antes eu não tinha um diagnóstico. E ele ficava achando que eu tava com preguiça, que eu, tipo assim, não queria, entende? Tipo assim, várias coisas. E acabava que ele jogava um fardo em mim, sabe? De, tipo assim, Dara, tu é preguiçosa, não faz nada em casa. Sendo que isso já era sintomas da doença, entende? Então, por conta disso, eu fui piorando muito. E aí, que nem eu disse, né? Eu emagreci muito. Eu tinha muita dificuldade de comer, porque eu também me sentia muito culpada. Tipo, não sei se contigo era assim, mas comigo é como se cada época da depressão ela me fizesse sentir culpada. Não, como se ela me fizesse inculcar com algo. Tipo assim, essa época agora eu sinto culpa por tudo. Não, essa época aqui eu tenho problema com minha família. Entende? Eu não sei explicar muito bem, mas porque querendo assim, não. É pra tudo, né? Todas as áreas, gente. Mas comigo não foi, tipo, tudo de uma vez. Ainda bem, né? Senão não ia pensar. Mas comigo era mais, tipo, por época, entende? Então, nessa época, eu sentia muita culpa por tudo. E uma das principais coisas que eu sentia culpa era de comer. Tipo, eu não conseguia comer porque eu sentia muita culpa de, tipo, sei lá, ficar gorda ou, sei lá, eu não conseguia comer porque eu ficava me culpando. Tanto é que eu percebia que eu comia pedindo perdão pra Deus. Tipo, gente, isso não é normal, entende? Eu me sentia muito mal, porque as pessoas também falavam do meu corpo, falavam que eu tava muito magra. E eu me olhava no espelho e eu ficava, meu Deus, eu às vezes, até hoje, né, eu fico me sentindo mal por não conseguir comer. Tem coisas que sim, eu ainda estou sendo tratada. Sim. Por Deus. E essa parte do meu corpo é tão complexo, porque eu não conseguia comer porque a tristeza era tão grande que tirava a minha fome. Tipo isso, sabe? E aí isso na depressão, na ansiedade, foi horrível. Eu acredito que as pessoas que têm assim, um pouco de ansiedade para apresentar uma palestra, um trabalho, assim, elas sentem, nossa, eu tô ansiosa, não consigo comer, minha barriga tá doendo. E é tipo isso, só que é frequente. Tipo, 24 horas. Tipo isso. E aí que tinha vez que eu não conseguia me levantar da cama, porque eu não conseguia comer, sabe?
E eu ficava me sentindo muito mal. Só que depois... E também por conta da medicação que bloqueava minha fome. Mas agora tá, tipo, até que legal. Só que eu tenho que aprender a me olhar com o olhar de Jesus. Sim. Em relação De amor. em relação... Eita! Eu tenho que compreender também, tipo, o momento que eu tô Vivendo. não aceitar, mas o que eu vou fazer pra melhorar isso? Sim. Eu tô tão assim, triste com isso, Deus, eu não consigo comer. Eu não tenho força pra comer. Essa tristeza tá me consumindo. Então, tipo, eu vou compreender esse momento, mas também não vou aceitar. Eu também Tem que não ser. vou me entregar Tem que isso. ter compaixão consigo mesmo. Porque às vezes a gente não tem e piora toda a fase que a gente tá vivendo, entende? Porque a gente já não tá bem e a gente mesmo se destrói, entende? Com culpa, com autocobrança, entende? E nesse momento às vezes a gente só precisa de compreensão. Claro que não aceitar, tipo, eu aceito o que eu tô vivendo, não. Nem a Karen tava falando. Mas tipo, entender que é um processo e não é fácil. Enfim, eu só sei que recentemente eu tava falando com Jesus e eu fechei a porta do meu quarto. Ai, meu Deus de Jesus. Eu fechei a porta do meu quarto e falei assim, Jesus, eu tô cansada. Ai, eu amo esse... Eu tava no meu quarto e eu tava falando pra Jesus que eu não tava mais aguentando lidar com tudo isso, sabe? Que desde de pequena que eu lido com isso, falando que é cansativo. Falando que eu não queria mais viver a minha vida em volta e em torno da depressão. E aí eu lembro que eu liguei, né, a televisão e eu ia colocar uma música no YouTube. Só que aí eu vi que tava tendo uma live de oração, uma casa de oração, em outras cidades, não sei, que eu assisti e o homem tava orando sobre saúde mental. Primeiro que eu já fiquei surpresa, porque é triste, mas nem sempre esse assunto é abordado frequentemente na igreja. Mas em Setembro Amarelo e tal. Só que eu fiquei tão assim, nossa Deus, eles tiraram o dia de hoje pra orar só por saúde mental. E eu tô precisando disso, porque eu não tenho força pra orar sobre isso. Eu só sei que eu fui escutando a oração e eu assentei no chão e o homem começou a falar. Não era pra aceitar, tipo, você já tá curado. Não aceite que você não está, aceite que você está curada. Haja como se você estivesse curada, você está curada. Gente, eu simplesmente... Eu não sei o que aconteceu ali. Na verdade, eu sei, eu fui curada. Só que eu fiquei assim... Deus, como assim? O que tá acontecendo? E Deus falou. Tu fica agindo como se tu fosse refém disso, mas tu não é. Você já está curada por mim, você já foi curada por mim. Então haja como se você estivesse curada, porque você está curada. Não adianta você pedir cura e não aceitar a cura. A cura está disponível, mas tenha fé e acredite que eu sou Deus para curar a depressão e que isso não é grande demais para mim, isso não é assustador demais para mim. Não precisa achar que eu não sou capaz de curar isso dentro de ti, porque eu sou capaz de curar. E aí ele começou a falar. Vai falar. Não, que isso fala muito sobre nós mesmos, da gente não acreditar em Deus e aquele olhar que a gente tem sobre ele, né? De tipo, achar que ele não pode, ou que ele pode, mas ele não quer fazer pela gente, ou sei lá, tipo, é um olhar totalmente deturbado, sendo que o Senhor, muitas vezes a gente teve momentos tristes que a gente pensava que o Senhor não estava com a gente, que a gente pensava, nossa, o Senhor me deixou, o Senhor não me ama mais, várias mentiras, sabe? Satanás foi colocando na nossa mente. A gente entra em outro ponto, né? A gente tem que entender que a depressão é uma doença, sim, só que como qualquer outra doença, o diabo usa ela para nos afastar de Deus. Então, principalmente a depressão, né? Ela é confundida como algo que é questão mais espiritual, porque, querendo ou não, o diabo usa, entende? Tipo, é uma doença física, mental,
Só que o diabo se aproveita, sabe que a nossa mente está vulnerável, nós estamos vulneráveis, e ele pega e destrói tudo que a gente tem em relação a Deus, sabe? Nosso olhar em relação a Deus, a nossa fé. Pode falar. Tem parte da Bíblia que fala que ele cega o nosso entendimento. Ele cega tudo aquilo que a gente sabe sobre Deus, sabe? Tipo, é isso que eu queria falar, que tipo, a depressão é uma doença, só que querendo ou não, o diabo é real, o mundo espiritual é real. Então, ele se aproveita dos nossos momentos de tristeza, de vulnerabilidade, de raiva, entende? Pra implantar algo dentro do nosso coração, entende? Algo que era meio que terreno se transformou em algo espiritual porque a gente deu oportunidade, entende? Então, eu entendo que a depressão não é só algo assim, uma doença, claro, mas como a gente que é crente, a gente acredita também que é algo espiritual. Tem vários pilares, entende? É algo assim, muito complexo, porque que nem eu disse, né? O diabo se aproveita, gente. É a realidade, a gente não pode deixar, mas é algo que acontece, porque a gente tá tão focado, entende? Tão vulnerável. Uma coisa que eu percebo, né? Por exemplo, quando eu tava doente, eu perdi muitas coisas por conta da depressão. Mas uma delas que eu nunca queria perder era o Senhor, né? Minha fé em Deus. E aí, só que antes do Senhor me curar, Ele deixou que o diabo tocasse nessa parte de mim, sabe? Na minha fé. Então foi uma época que eu fiquei muito... Fiquei muito sem fé em Deus. Eu chegava a confrontar Deus. Era como se eu estivesse de frente para Jesus e falasse. Tipo, havia momentos que eu estava na minha cama e eu não conseguia me levantar, e eu ficava, tipo, na minha mente gritando com o Senhor, tipo: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, que eu passe o resto da minha vida aqui nessa cama. É isso que o Senhor quer de mim, que eu não viva, entende? Que eu fique aqui até a minha morte, que eu define até a morte. É isso que o Senhor quer, entende? Então, houve muitos momentos que eu confrontei as verdades do Senhor. E aí Jó fazia várias perguntas pra Deus e Deus não respondia a ele. Só que depois Deus respondeu ele e falou, né? Me responda, né? Onde é que você tava quando eu criei o mundo? Onde é que você tava quando eu meio que firmei a terra, fiz os céus, entende? Então o que ele tava querendo dizer é quem era Jó em meio à grandiosidade de Deus, né? Quem Jó era em meio àquilo tudo? Jó não era nada, entende? Ele queria dizer que, tipo, Jó não sabia de nada e Deus sabia o que ele estava fazendo. Então, muitas vezes, é uma realidade, né? A gente acha que a gente sabe de tudo, né? A gente acha que sabe, tem 1000 opiniões sobre tudo, sobre o que Deus está fazendo, sobre várias coisas, só que a verdade é que a gente não sabe de nada, nada. É exatamente isso. Então, muitas vezes eu confrontei Deus e ele ficou calado, e isso só afirmava no meu coração: nossa, Deus realmente não tá nem aí pra mim. E antes do Senhor me curar, eu tava no meu coração muito aquele sentimento assim: o Senhor pode até me amar, mas Ele não me ama o suficiente pra me salvar. E isso foi tão assim forte pra mim que nesse dia eu entrei no Pinterest. Sim, e eu tava assim, olhando lá as coisas, e do nada, a mesma frase apareceu no meu Pinterest. Lá: Deus te ama, mas não o suficiente pra te salvar. Óbvio que foi nosso amigo, né, que não é amigo, Satanás, que mandou. Então, gente, que nem eu tava falando, eu reafirmo: a depressão é uma doença, só que o Satanás usa, entende? Pega aquilo ali que a gente tá sentindo e transforma em uma coisa enorme, entende? Então a gente não pode descartar a parte espiritual, mas também não a parte física, a parte terrena, entende? Enfim, gente. Então teve muitos momentos mesmo que eu falei assim pra Deus: Deus, o Senhor não sabe de nada, ó. Eu tive coragem de falar, tipo assim,
Eu tipo, eu tipo assim pra Deus. Tipo, Deus, o Senhor, ai meu Deus. O Senhor diz que me ama. E cadê o Senhor, hein? Eu confrontava realmente Deus. Eu falava, Deus, durante toda a minha vida eu servi o Senhor. Eu fiz de tudo pra, tipo, te amar, entende? E o Senhor parece que me odeia. Aquelas mentiras básicas, né, de Satanás. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Continuando. E aí que quando eu tava no meu quarto, eu aceitei a cura, gente. E foi assim, tão simples. Foi tão... Não foi uau. Foi só simplesmente assim, eu falando, tô aceitando a cura. E eu falei, deixei todos os meus conceitos, todas as minhas teorias de lado. Meus preceitos. Sim, eu falei assim. E aí, o homem começou a orar lá. Ore por uma pessoa. Ore por uma pessoa que precisa de oração, que tá passando por esse momento difícil da vida também. E eu óbvio que eu vou orar pela Dara. Que é nós duas, tipo, tava sendo nós duas. Enfim, vendo. Não, entrando nisso, era nós duas e tipo, o mais incrível é que o Senhor usou nossa amizade, entende? Era onde eu queria chegar, tipo, que nem eu disse, antes, a gente não era, assim, próxima, mas a gente conversava e tal, mas não era algo assim de tipo, nossa, a gente tá vivendo algo assim que realmente o Senhor quer. A gente sabia que o Senhor queria fazer isso, mas não quando. Então a gente continuava com nossa amizade e respeitava o tempo do Senhor, mas ele sempre falava, vocês têm algo juntos, né, gente? Propósito. A gente sabia, só que não sabia quando, nem em que momento. Então, esse ano a gente começou a se aproximar. E foi quando, assim, as coisas pioraram e melhoraram ao mesmo tempo. Pioraram em relação à depressão, à ansiedade. Mas melhoraram muito porque a gente tava caminhando junto. A gente entendia uma outra. A gente viveu muitas coisas juntas que o Senhor quis que a gente vivesse, entende? Pode continuar. E aí eu lembro que eu orei pela Dara e eu mandei áudio pra ela vários áudios falando tudo. Falando, Dara, eu tô aqui no meu quarto, o Senhor falou comigo e a Dara tava péssima nesse dia. Sim. Tava desesperada. Na verdade, eu já tinha passado a semana inteira muito mal. E nesse dia eu ainda tava mal. Sim. E aí eu falei, né, pra ela que Deus tava fazendo comigo nesse momento, que eu acreditava muito que se ela aceitar a cura de Jesus, tudo iria mudar, sabe? E aí ela tava meio que assim, não sei. Foi. Deixa eu contar a minha perspectiva. Tipo assim, a Karen chegou do nada. Que nem eu disse, né? Eu tava mal. Ela chegou do nada falando: o Senhor tá falando pra mim que se depois que tu ler essas mensagens, depois que tu escutar esses áudios, tua vida não vai ser a mesma se tu aceitar a cura dele. E ele tá falando pra tu agir, que nem o cara tinha dito, né? Agir como se tu estivesse curada. E eu fiquei assim, Deus, como? Eu né, bem ousada, Deus, como que eu vou agir como se eu estivesse curada, sendo que meu coração está quebrado? Tipo, a minha vida tá horrível, tipo, eu tô péssima. Como, Deus, que eu vou, tipo, fingir que tá tudo bem, sair sorrindo por aí, que se eu quero? Fiquei assim, indignada com Deus, né? E aí eu falei assim, não, acho tudo bem, sim. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou decidir acreditar no Senhor, vou decidir confiar no Senhor, apesar de, tipo, tá doendo muito. E aí, quando eu li aquelas mensagens, eu fiquei, não, eu vou aceitar a cura sobre minha vida. Eu decidi, né, fazer isso. E, gente, a partir desse dia, minha vida não foi a mesma. Dito e feito, tipo assim, o Senhor realmente me curou. E eu sempre tive aquela perspectiva, assim, de tipo, nossa, vai faltar muito ainda pro Senhor me curar. Porque eu olho pra mim e eu vejo tantas coisas que precisam ser mudadas dentro de mim. Existem tantas coisas dentro de mim que estão horríveis, tão bagunçadas. Então eu olhava pra cura do Senhor com uma certa, assim, longura, entende? Como se faltasse muito. Apesar de muitas vezes eu pensar que nunca ia chegar, às vezes eu acreditava que ia chegar, mas ia demorar muito. E
quando eu fui curada, eu fiquei assim, meu Deus, tipo, era só isso. Tipo, foi tão simples, tipo, Acreditar que você pode fazer. sim, tipo, meu Deus, se eu soubesse tinha feito isso antes. Tipo isso. Mas não, foi no tempo certo. E foi preciso passar por isso. É. Esse Esse processo, gente, meu Deus. Muita loucura mesmo. E aí eu fiquei simplesmente, nossa. Porque eu tinha uma visão de, além de estar longe, eu pensava, nossa, eu acho que vai ser uma loucura quando Deus me curar, tipo assim. Sim, vai ser sobrenatural. Vai ser loucura, Vai chover. Tipo isso, vai ser assim, uau, transbordou aqui. Só Meu que Deus. não, gente, foi Não. no ordinário. Foi no ordinário. E tipo, uma das coisas que o Senhor tem feito muito nessa geração é valorizar o ordinário, ó. Só que ele tá no simples. Sim, e uma das coisas que a gente aprendeu muito foi isso. Porque quando a gente tava muito ruim, a gente saía toda semana. Eu, a Karen e o João. A gente, por exemplo... Gente, tinha uma semana que a gente ia quase todo dia pro cinema. Sim, a gente literalmente ia sempre ao cinema. A gente ia sempre na Beira Rio. A gente ia sempre na Quarta de Milagres. Da Baixina Fátima. Sim. A Baixina. Pra igreja, né? Gente, a gente sempre tava tentando, sabe? Tinha dia A que gente não desistia, entende? Tinha dia que eu e a Dara, a gente ia pra Beira Rio. Pôde. Só que a gente fica deitada. A gente ficava deitada lá, Na grama, assim, olhando pro cinema. conversando, tipo, sonhando no dia que o Senhor ia curar a gente. E tipo, meu Deus, tipo, esse dia chegou. Muito louco. Então, foi nas pequenas coisas que o Senhor curou a gente. Eu acho que pra gente foi algo tão simples. Ele tava curando a gente e a gente não tava nem percebendo. Exatamente, ele já tava fazendo coisas na gente e a gente não tava percebendo que tanto que no dia que chegou a cura completa foi como se, tipo, meu Deus, o que ele fez, entendeu? Mas quando a gente olha pra trás a gente percebe. É, às vezes no momento a gente não entende também que a gente tá indo, mas a gente tá indo. Tipo, muito isso, muito isso. Quando a gente tá vivendo um processo, é como se a gente tivesse cego, entende? A gente não consegue perceber o que Deus tá fazendo. Isso é muito real. Tipo, a gente fica assim, Deus não tá fazendo nada, Deus tá dormindo. E eu não durmo. E uma coisa é que antes disso tudo, no começo do ano, né, em abril, eu fui fazer missões, né, na ETED. E aí eu fui pra Curitiba, né, com a Almirante Amundaré, fazer ETED. E aí foi uma reviravolta na minha vida, porque eu tava naquela situação da minha vida de, tipo, passar o dia inteiro dormindo, sem propósito. E eu, tipo, uau, finalmente Deus me deu um propósito, entende? Deus vai mudar a minha vida através disso. E aí eu fui e tal, vivi coisas incríveis. Mas ao mesmo tempo que eu vivi coisas incríveis, eu vivi coisas horríveis. Tipo, porque, querendo ou não, eu não estava curada. Mas foi um processo pra me chegar até a cura, entende? Eu fui pra lá e eu vivi coisas muito boas, só que ao mesmo tempo, como eu disse, né, eu vivi coisas ruins, entende? Porque eu não tava bem, tipo, tinha dias que eu chorava todos os dias, eu ficava trancada dentro do quarto chorando, eu faltava aula e tal. Só que em meio a tudo isso, uma coisa que eu queria chegar, né, que foi uma das coisas que o Senhor mais me constrangeu, que no meio da depressão, tal, eu perdi muito minha identidade como filha, minha identidade como quem eu sou em Deus, entende? Então, uma garota que era muito feliz, eu perdi essa essência, sabe? De ser uma garota feliz, ser uma garota que resplandece o Senhor. E lá, pessoas que não me conheciam chegavam em mim e falavam assim, nossa, eu não te conheço, mas eu olho pra ti e me dá vontade de sorrir. E não é sorrir de, tipo, zoar, entende? Sorrir é uma vontade de expressar uma alegria que eu não consigo conter. E eu ficava assim, gente, isso me constrangia de um nível, porque só eu sabia o quão quebrada eu tava dentro de mim. E as pessoas olhavam pra mim de fora e elas conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo, entende? Elas conseguiam ver, nossa, eu vejo alegria em você.
eu vejo felicidade. Tipo, não foi só uma pessoa que falou isso pra mim lá. Foi muitas pessoas que chegavam em mim e falavam: nossa, eu vejo tanta alegria no teu rosto. Tipo, não precisa nem tu estar sorrindo, mas eu vejo alegria em ti. E eu ficava... gente, ao mesmo tempo que eu ficava constrangida, eu ficava assim: gente, isso é uma mentira. Eu ficava não querendo aceitar, entende? Porque eu olhava pra mim e me achava hipócrita, sabe? Tipo, por dentro eu tá acabada e por fora as pessoas acharem que eu tô muito feliz. Mas na verdade era o Senhor já agindo na minha vida, entende? E aí acabou, né, que eu tive uma recaída muito grande lá e tive que voltar, porque eu fiquei muito doente, muito mal. E eu voltei pra casa. E pra mim aquilo ali foi, tipo, o pior, o ápice de, tipo, meu Deus. Porque lá eu já tava tendo muitos pensamentos suicidas, eu queria me matar lá. Já pensou? Não. Jocumeira se mata. Tá repreendido. Enfim. E aí, tá bom, né? E aí eu tive que voltar pra casa. O Senhor me deu uma palavra, né? Tipo assim, os meus líderes falaram pra mim ir pra casa. E eu fiquei assim. E aí eu pedi uma palavra pro Senhor, né? Eles falaram: olha, você pode ficar o resto do teórico e não participar do prático. Ou se você quiser pode ir embora hoje mesmo. E aí eu perguntei pra Deus: Deus, o Senhor quer que eu fique até o fim do teórico? Porque faltava um mês, eu já tinha ficado 2 meses lá. Ou que eu vá pra casa. E eu fui dormir, né? De madrugada eu acordei do nada e veio um versículo na minha mente, que é aquele versículo que fala: não se coloca vinho novo em vasilha de odre velho. E o Senhor me falou, né, que no momento eu era como uma vasilha de odre velho, como se eu fosse uma taça quebrada. E mesmo que lá pudesse me oferecer um vinho novo, pudesse me dar coisas incríveis, eu não ia conseguir reter nada, porque eu não estava bem, entende? Então o Senhor falou pra mim ir pra casa. Foi muito doloroso, foi horrível. Eu voltei pra casa com aquele sentimento assim de fracasso, entende? Foi tudo em vão. Tipo, tudo que eu tinha pensado ter conquistado, ou tudo que eu tinha pensado que tinha acontecido na minha vida de bom, foi tudo uma mentira. E eu tinha a perspectiva assim de tipo, nossa, mais uma coisa que a depressão me roubou. Só que não, eu percebo que é como se eu tivesse completado a minha TED. Tipo, às vezes as pessoas perguntam: Dara, você vai voltar pra TED? E eu, no momento, eu penso que não, porque é como se eu tivesse completado minha TED. Mesmo que eu não tenha terminado o teórico, eu voltei pra minha casa, fiz meu prático em casa e aprendi muito mais coisas do que eu aprenderia se eu estivesse lá, entende? Então Deus planejou tudo direito, entende? Ele, tipo, mesmo quando a gente olha, né, pra trás, a gente agora entende. Aqui, ó, uma pergunta que eu botei: o Senhor me curou? Sim, e agora? Meu processo pós-cura. Que parte? Essa parte é pesada. Tô nesse processo. Tipo, às vezes a gente acha que depois desse processo, enfim, acabou. Eu pensava isso, tipo assim, não, acabou. Mas não. O Senhor tem falado muito comigo que o processo pode ter acabado de um lado, né? Tipo, a depressão, assim. Mas ele ainda quer fazer muitas coisas em relação a isso. Então acaba que o processo nunca acaba. A realidade é essa, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. O Senhor sempre quer fazer algo através das nossas dores, das nossas feridas, da nossa Ajudar vida. outras pessoas a ressignificar. Sim, tipo, minha mãe até me perguntou ontem mesmo: Dara, tu acha que o Senhor fez isso na tua vida pra tu ajudar outras pessoas? Aí eu olhei assim pra ela: é óbvio. Tipo, é tão claro isso pra mim, tipo, é muito óbvio. Tipo, claro que foi um processo pessoal pra mim aprender certas coisas, pra mim viver certas coisas, mas também pra ajudar outras pessoas, porque é tão comum. É uma coisa que eu nunca tinha percebido, mas quando eu tava com depressão, eu percebi que tem tantas outras pessoas que têm, e eu nunca tinha aberto meus olhos pra isso. É coisas que a gente nem imagina. Sim. E tipo, meu Deus, e a gente fica com os olhos fechados pra essas pessoas. Então, A gente não pode simplesmente só seguir a vida sem pensar nessas pessoas. sim, tipo, tanto é por isso que a gente tá gravando esse vídeo. Sim, e também porque assim, teve um dia que eu tava no culto, né? E aí teve uma música que ele
Deus, falei. Teve uma música que foi tocada, que foi da Laura Sogueles, que foi aquela... Não há nada que eu falo, não possa restaurar. Enfim, você pega água, é feio. Ele transforma em algo lindo, você pega algo pesado. E aí, enquanto estava tocando essa música, eu fiquei assim, nossa Deus, nem todo mundo vai entender isso. Nem todo mundo vai entender a dor da depressão, a dor, tipo, a dor da cura, né? Porque dói. Uma ferida, quando ela é aberta, ela precisa ser tratada. E às vezes vai ter que ser costurada e às vezes vai ter que colocar ponto e às vezes os pontos vão estourar. Ah, Maria! É isso, entendeu o que eu quero falar? E eu entendo essas pessoas que às vezes precisam de pontes. Às vezes precisa de uma atalhura, não sei lá. Sobre o ministério, tipo assim. Porque muitas vezes a igreja não para, né? Tipo, e tem uma certa cobrança da gente sempre tá fazendo algo, entende? Dentro da igreja. E às vezes quando a gente tá doente, as pessoas não têm aquela compaixão e compreensão, entende? Com a gente. E nem nós mesmos, entende? Tipo, muitas vezes, quando eu tava mal, né? Eu não conseguia, tipo assim, parar e pensar, nossa, eu tô mal, então tá tudo bem. Eu não servi na igreja hoje, eu tipo, eu não fazer isso, entende? Porque acaba que a gente fica tão preso naquilo, tão cobrado, entende? Que a gente esquece que a nossa saúde também glorifica a Deus. Então se a gente não cuidar dela, já era, entendeu? Então, uma das mensagens é de tipo, a gente se cuidar mesmo, independente da circunstância. Tipo, às vezes a gente tem que aprender a se priorizar, entende? Tipo, dizer não mesmo pra algumas pessoas. Exatamente. Não tem como. Tem que pôr na balança. Gente, resumindo, a gente não vai terminar a tela hoje. Mas o recado tá dado. Mas a gente vai mostrar o final. O resultado. Nosso ensino. A gente fez grande parte. A metade. E é isso. Olha, minha mãe. Bem na hora minha mãe chegou. Gente, deixa eu explicar. Aqui é a gente, não dá de ver, é uma menina. E ela tá pegando na mão de Deus, de Jesus. E aqui tem luz. E aqui é tudo escuridão, a gente não terminou ainda. Mas olha aqui perto. Aqui é a menina. Ela tem mão de esqueleto, porque ela estava definhando. E aqui ela tá pegando na mão de Jesus. E é isso, galerinha do meu canal. Se inscreva e é isso aí. Manda beijo, cara. Tamo junto.